Que Deus continue fortalecendo a cada um, em nome de Jesus. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós iremos ler o versículo 13 ao 15. Todos encontraram? Amém? A palavra poderosa de Deus vai dizer o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigure em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Podeis assentar dando glória ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eita glória, Deus é poderoso. Queridos, nós estamos diante de uma palavra poderosa de um homem que outra hora era perseguidor dos cristãos. Aquele que assinou uma carta que podia apedrejar Estevão, um grande servo do Senhor. E esse homem, ele teve um encontro com o Espírito Santo. Quando nós temos um encontro com o Espírito Santo, algo de novo tem que acontecer. E foi o que aconteceu com este moço, que a outra hora era chamado de Saulo, agora ele é chamado de Paulo. E ele vai ter um zelo pelo evangelho, a qual Deus lhes deu em suas mãos. Paulo, ele é um apóstolo valoroso. Paulo, ele é um apóstolo que ele tem um exímio domínio da palavra. Afinal de contas, ele foi educado nos pés de Gamaliel. E ele aprendeu e ele foi executando aquilo que ele tinha aprendido. Mas imagine só, a palavra de Deus, ela vai nos trazer algo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Paulo, ele vai nos alertar com relação aos falsos profetas e aos falsos mestres. Paulo, ele vai direcionar a igreja de Coríntios no caminho certo. Então nós estamos diante de uma palavra a qual o Senhor Jesus, ele ministrou aos nossos corações. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. E não é diferente para os dias atuais, para os dias do passado. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo situações diferenciadas. Por quê? Porque Satanás, ele persiste em transformar-se em anjo de luz. E se você não tiver o discernimento da palavra, se você não tiver diante do Senhor buscando a santidade dele, Satanás, ele vai te enganar. Satanás, ele vai passar rasteira em você. Entenda isso. Jesus Cristo, quando ele estava reunido com seus discípulos, Mateus capítulo 24 em diante, os seus discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, nos diga quando sucederá estas coisas, e quando virá, e quando antecederá a tua vinda? Jesus Cristo vai dizer para ele: acautelai-vos, porque muitos virão no meu nome, pregando e falando que fui eu que enviei, mas não fui eu. Acautelai-vos, porque surgirão muitos falsos profetas que desviarão a muitos. A palavra não fala a todos, mas ela vai dizer a muitos. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, você que tem uma vida de oração, você que tem uma vida de busca, você que tem uma vida de renúncia, você que tem uma vida dedicada na presença do Senhor, o Satanás, ele não vai te enganar, Satanás, ele não vai te ludibriar. E aqui nós estamos num culto de missões, e de pregar o meu evangelho a toda criatura, nós temos uma grande missão. E que missão é essa? De levar o evangelho de Jesus. Venha fazer parte deste grupo de intercessão, deste grupo de pregação, porque assim nós estaremos cumprindo o ID de Jesus. E Paulo, ele vai ter essa cautela na sua segunda viagem missionária a Coríntios. Paulo, ele vai alertar sobre os falsos profetas. Paulo, ele vai falar, ele vai defender o evangelho. Paulo, ele vai bater de frente com um grupinho que estava se levantando para desacreditar o evangelho de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, nessa noite você está aqui porque Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, aquele que carregou sobre si todos os seus pecados, ele te deu essa oportunidade. Então abra o teu coração para Jesus, se concentre naquilo que Jesus está falando, se concentre na palavra, deixe os problemas de lado, porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu.
Glórias a Deus, aleluias. E Paulo, ele tem esse zelo pelo apostolado, ele tem esse zelo pelo evangelho de Jesus. E Paulo, ele vai defender, ele vai falar: olha, eu não posso ser eloquente, mas eu tenho um Deus que ele cuida de mim, eu tenho um Deus que eu sou usado, eu tenho um Deus que eu prego e falo e defendo, e é nas minhas fraquezas que o poder dele vai se aperfeiçoando. É quando você está fraco, igreja, é quando você acha que não tem mais jeito, é que o poder de Deus vai se aperfeiçoando, é que o poder de Deus vai te transformando. Entenda isso. Glórias a Deus, aleluias, para vocês entenderem o quão é importante a pregação do evangelho, o quão é necessário. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 4 em diante, o Senhor vai dar uma ordem a ele: filho do homem, vai e pregue ao ímpio. E se o ímpio não se converter, você terá sim a minha presença, mas aquele ímpio que eu mandei você pregar, se você não levar a minha mensagem, se ele morrer, eu vou requerer o sangue dele de tuas mãos. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, e hoje não é diferente. Nós estamos vivendo nos últimos dias, entenda, igreja, Jesus Cristo está descendo, Jesus Cristo vai desligar o aparelho, nós estamos na UTI, o mundo está na UTI, o mundo não tem mais nada para te oferecer, o mundo não tem nada para te oferecer, o mundo te usa e te descarta, mas ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você, assim diz o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas você não está dando ouvido para aquilo que Deus está falando. Então vinde a mim, que todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo está te chamando. Volte ao primeiro amor. Entrega sim a tua vida na presença de Deus. Busque uma vida de renúncia. Busque uma vida de presença diante do Senhor, e Deus está transformando, Deus vai transformar vidas nessa noite. Imagine você ser criticado por pessoas próximas de você, você está fazendo certo, e as pessoas ao seu redor estão dizendo que você não está fazendo certo. Agora, quando você tem um líder espiritual, que ele vai enfrentar açoite, ele vai enfrentar naufrágios, ele vai enfrentar tudo aquilo para levar o evangelho de Jesus. Esse é Paulo. Ele enfrentou batalhas, ele enfrentou tempestades para trazer o evangelho de Cristo. Lembra daquele Saulo de Tarso que perseguia os cristãos? Hoje ele está sentindo que o evangelho não é prosperidade. Se alguém pregou para você que o evangelho é só vitória, mentiu para você. Evangelho é cruz, evangelho é sofrimento, evangelho é você renunciar o seu eu, pegar a tua cruz e siga-me. Glórias a Deus, aleluias. Eita, Deus poderoso, Deus de glória. E Deus está fechando o covo aqui nesta noite. Deus está fechando o covo aqui nessa noite. Levanta a tua cabeça, varão. Jeová quer falar com você. Eita glória, Jeová quer falar contigo. Aleluias, glórias a Deus. E Paulo vai ter esse zelo. Será que você hoje está preparado para ser chicoteado, para ser zombado, para ser escarnecido na presença de Jeová? Não me responda, faça uma autoanálise. E Paulo sabia, porque Paulo vai dizer que morrer para ele é lucro. Quando você morre em Cristo, essa matéria que você está carregando, essa carne podre, é lucro. Porque Deus, ele vai te revestir, Deus, ele vai te transformar, e você irá morar na nova Jerusalém, aquela onde tem os portões celestiais, aonde anjos, querubins e serafins estão dia após dia falando: Santo, 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 Santo é o Senhor de Israel. E Deus hoje está pedindo para você voltar ao primeiro amor. Deus hoje está pedindo para você fazer o ID. Deus hoje quer que você tenha um zelo pelo evangelho. Deus quer transformar a tua vida, mas Ele não quer te dar carro, Ele não quer te dar casa, Ele quer te dar algo mais valioso, que é a salvação. Deus, Ele quer te dar salvação. E Paulo vai combater os falsos profetas, os falsos mestres. E nós temos que combater.
Nós temos que combater os falsos mestres e os falsos profetas. Mas como é que eu vou combater os falsos mestres e os falsos profetas? Eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a palavra, eu fico na frente do YouTube, eu gasto o meu tempo todo olhando para uma pessoa que tem uma opinião própria. Não tem como. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e na força do maligno, e dano algum vos causará. Vou repetir, Jesus Cristo falando no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e na força do inimigo, e dano algum vos causará. Você está entendendo o peso da sua responsabilidade? Glórias a Deus. O céu é tomado por força, queridos, e os falsos profetas, as falsas doutrinas estão aí. Mas como é que eu vou ter o discernimento, sendo que eu não tenho os 3 pilares fundamentais, que é a oração? Jesus Cristo, quando ele se batizou, quando ele foi se batizado, ele foi fazer o quê? Ele orou. Ele orou. Você tem vindo constantemente apoiar o grupo de missões levando o Evangelho? Você tem vindo ajudar o círculo de oração? Porque uma igreja sem a oração, ela não permanece de pé. Enquanto vocês estão descansando, o seu líder está no monte orando. O seu líder está na madrugada de joelhos dobrados. E era esse zelo que o missionário Paulo ele tinha. Paulo ele abriu na sua primeira viagem missionária a igreja aos Coríntios. E Paulo ele sempre teve o zelo de defender o evangelho genuíno de Cristo. Igreja, vocês querem ser próspero? Vocês querem ser próspero na presença de Deus? Eu não vim aqui te dar carro nem chave de casa, não. Eu vim aqui falar para você. Vocês querem ser próspero? Evangelho de Jesus, capítulo 6, versículo 33. Colocai, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade. Rabai Choricantarábias. E Paulo ele vai defender o evangelho de unhas e dentes. Paulo ele não vai cessar de defender o evangelho. Paulo vai falar, olha, eu tive uma conversão. Eu passei por todas as circunstâncias difíceis, mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês, enquanto você pensa que está fraco, Jesus ele vai te moldando. Jesus ele tem um molde certo para cada um de nós, e aí você é amassado pelo oleiro, aí você entra dentro do molde do oleiro, mas você não está entendendo, você está achando que Deus não está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Glórias a Deus, aleluias, aleluias. E Jeremias vai dizer lá no seu capítulo 29, versículo 11, Deus ele tem um pensamento de paz e não de maldade. Enquanto você está achando que Deus está enviando para você dificuldades, perseguições, não. Deus ele tem um pensamento de paz ao seu respeito. O deserto não é para te paralisar, mas o deserto ele é para que você prossiga na presença do Senhor. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você que não tem discernimento, você que não ora, você que não jejua, você que não tem uma busca na presença do Senhor, eu vou te falar uma coisa. Você está na madrugada, achando que teve um encontro com o Espírito Santo. E Satanás ele está se transfigurando de anjo para te enganar. Ele engana, ele engana. Glórias a Deus, aleluias. Eita glória. Eu vou falar, Jeová. Eu vou falar. E não é muito, pois os seus ministros se transfigurem. Satanás, ele fabricou que Deus era imperfeito, porque Deus é perfeito. E com ele trouxe 1/3 dos anjos junto com ele. E da mesma forma que um falso profeta, ele te encaminha para a destruição, assim são os seus ministros.
Assim são aquelas pessoas que andam com Ele. Mas entenda uma coisa, a lei do Senhor ela é perfeita e transforma a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está preocupado no teu currículo. Deus não está preocupado na tua eloquência. Deus não quer saber se você é formado ou não. Deus está querendo pessoas que têm um coração puro, um coração limpo, igual o coração de Paulo. Aquele que diante da prisão, cantando com Paulo e Silas na prisão, a prisão ela se abriu e eles continuaram clamando, louvando ao Senhor. Quantas vezes, diante da dificuldade, você corta o caminho e não busca Jesus, e Ele está batendo a porta. Eis que estou batendo a porta. O tempo está cessando, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E aqui Paulo ele vai usar uma metáfora, Paulo ele vai fazer uma comparação, ele está dizendo o seguinte, olha, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado vós para apresentar como uma virgem. Ele está comparando a igreja de Cristo a uma virgem, ele vai usar essa metáfora, então entenda isso. O teu chamado é muito importante. Almas, vidas estão perecendo, almas e vidas estão gemendo de dor, e você é o porta-voz do reino, você é aquele que vai levar a mensagem, você é aquele que vai chegar assim, Satanás, você perdeu, porque quem manda aqui é o Deus de Israel, é o leão da tribo de Judá, é aquele que pode tudo, é aquele que morreu, mas no terceiro dia, ele foi ressuscitado, e ele está lá do seu trono celestial, dizendo, me busque, bata, porque abri-vos-á. Vai se abrir, vai se abrir. E Paulo vai levantar contra um grupo de rebeldes que estão tentando desacreditar o evangelho de Cristo. Paulo ele vai tentar justamente defender o evangelho diante desses falsos profetas, diante desses falsos mestres. E Paulo, com todo o seu Espírito Santo, porque quem chamou Paulo não foi qualquer pessoa, quem te chamou não foi qualquer pessoa, quem te chamou foi Jesus Cristo de Nazaré, foi aquele, aleluias, glórias a Deus, que carregou, aquele que sofreu, aquele que foi esbofeteado, aquele que foi cuspido, aquele que foi apedrejado, para que hoje nós estivéssemos aqui. Aleluias, glórias a Deus. E Deus está te chamando para o hoje, para o agora. Se tu amanheceu, se tu acordou, é porque a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez na sua vida. Glórias a Deus, aleluias. E muitas das vezes a gente fica vivendo, a gente fica atrelado aos nossos passados. Deixa eu te falar uma coisa. Escritor aos Hebreus capítulo 8, versículo 12. Serei misericordioso para com as suas ações injustas, e de modo algum me lembrarei dos seus pecados. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Meu filho e minha filha, aquilo que tu fez, se você se arrepender verdadeiramente, eu passarei a borracha e não me lembrarei do teu pecado mais, não me lembrarei do teu erro mais, porque eu sou Deus, que com mim há o verdadeiro perdão. Deus, Ele nos perdoa. O ser humano, ele diz que perdoa, mas na primeira oportunidade, ele vai jogar tudo aquilo na tua cara. E Jesus não. Com Deus há o verdadeiro perdão. Então não fique atrelado, Deus está te chamando para o hoje. É agora, é agora. Busque. Vai, faça o ID de Jesus. E eu vejo que esta igreja é uma igreja que está levando o evangelho de Jesus. Essa igreja é uma igreja avivada. Aqui tem homens e mulheres de oração. Aqui tem homens e mulheres de intimidade com Deus. E Satanás não se cria. Aonde tem homem e mulher com intimidade com Deus, aonde tem homem e mulher que busca a Deus, aonde tem homem e mulher que é temente a Deus, Satanás não faz gracinha, Satanás não faz palhaçada, porque vocês estão avivados na presença de Deus. O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando. Deus, ele vai tirando as vestes velhas. Deus vai te vestindo com roupas novas. Glórias a Deus, aleluias. E Jesus está enchendo o teu cântaro hoje. Jesus está enchendo o teu cântaro hoje. Jesus quer te dar algo mais precioso de qualquer coisa material nesta terra. O objetivo do evangelho é salvação. Jesus, ele quer nos salvar. Jesus, ele quer nos curar. E se meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, se humilhe nos pés do Senhor. Quantas vezes você chorou nos pés do Senhor, falando: Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, está difícil para mim. Senhor, eu não vou dar conta. Quantas vezes você fez isso? Glórias a Deus, aleluia. Não tente pegar um atalho, não tente pegar outro caminho. Continue buscando o caminho de Jesus. Continue naquela estradinha apertada, aquela, olha, que vai doendo, que você vai tomando uma pancada ali, que você vai ser caluniado ali, que vão falar mal de você ali, que vão tentar te paralisar ali, mas continue nessa. Continue nessa estrada, porque é a estrada que vai te conduzir para a salvação. Essa estrada que vai te conduzir para o coral celestial. Glórias a Deus, aleluia. Eita glória! Deus é poderoso. Deus é poderoso. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma forma vós sejais corrompidos. Então Paulo, ele tinha essa preocupação, porque estava se formando um grupo de pessoas que queriam desacreditar o Evangelho. E foi necessário que ele fosse, na segunda viagem dele missionária, falar com aquele povo. E a nação de Coríntio, aquele povo, eles tinham uma fama: nação idólatra, nação prostíbula, nação que se curvava a Malcã, nação que se curvava a Baal, que se curvava aos deuses falsos. E foi necessário que Paulo fosse lá. E Paulo, ele tem essa preocupação, ele tem esse sentimento pelo Evangelho de Jesus. Assim como corromperam Eva, podem corromper vocês também. Mas eu estou aqui hoje como enviado do Senhor, falando: se vocês me buscar, se vocês renunciar, se vocês continuar na minha presença, se vocês buscar eu de todo o meu coração, se vocês tiverem zelo, se vocês olharem para a minha obra, não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais, eu vou ouvir a tua oração, eu vou ouvir a tua súplica, eu vou sarar toda a tua depressão, toda a tua dependência do homem, toda a perseguição que estão falando contra você, toda a calúnia que fizeram contra você, se assim você me buscar de forma completa e total. Xarobianda cóbias, labaixoricantarábias. Quanto tempo você tem tirado para o Senhor? 2 minutos? 1 minuto? Ou nada? Quanto você está no quarto de joelhos dobrados? Você confia no Senhor? A bênção só vem para aqueles que creem. A bênção só vai vir para aqueles que creem. E vós sereis perseguidos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Xarobianda cóbias. Entenda uma coisa, que a honra e a glória é para o Senhor. A honra e glória é para o Senhor. Eu vou falar. Satanás, essa madrugada, ele armou um plano. E esse plano que Satanás armou foi para a morte. Mas hoje Deus está fechando essa cova de Satanás. Hoje Deus está quebrando este grilhão. Levanta a tua cabeça, varão, Jeová está falando contigo. Não temas, confia no Senhor. Entrega todas as suas ansiedades, todos os seus sonhos na presença de Deus. Deus te chamou para ser uma atalaia. Deus não te chamou para você ser um derrotado. Deus te chamou para que você morasse nos céus. Deus te chamou para você militar no reino dele. Glórias a Deus, aleluias. E quando você entende que o Evangelho de Deus, ele é um zelo,
O evangelho de Deus é tremor, temor e tremor. Você vai entender. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu falo que o meu desejo é estar na presença de Deus, mas será que quando o pastor chama para que vocês vão pregar o evangelho, para que vocês levem a mensagem, será que eu tenho esse desejo mesmo? Será que eu estou louvando da boca para fora? Será que quando o seu líder te dá uma direção, você vai duvidar daquilo que ele está dizendo? Porque tem pessoas assim. O sacerdote que Deus impulsou, que Deus ungiu, ele está dando uma direção, mas a pessoa prefere ir por outra. E Paulo estava dando uma direção para aquele povo. Paulo estava falando com aquele povo: olhe para a obra do Senhor com os teus olhos espirituais. Não olhe para a obra do Senhor com os teus olhos carnais, porque quando você olha para a obra do Senhor com os olhos carnais, você vai ver defeito em mim, e eu vou te decepcionar. Mas aquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, ele não vai te decepcionar. Deus hoje está tirando vendas de você. Deus hoje está tirando aquela venda que Satanás tentou colocar na tua face. Deus hoje está tirando todas as dúvidas que o inimigo colocou no teu coração. Glórias a Deus, aleluia. Eis que vos dou poder. Quem falou foi Jesus, não fui eu. Para pisar em serpente e em escorpião. E na força de Satanás, Jesus estava dando a ordem para os 70 levar o evangelho dele. Eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Não esperem aplausos. Se João Batista estivesse hoje aqui, sabe o que ele iria falar para nós? Raça de víboras. João Batista ia falar isso. João Batista não ia falar: olha, Deus vai te dar um carro, uma casa, Deus vai deixar a tua conta bancária cheia. Não, queridos, o evangelho não é isso. O Deus que nós servimos não é Deus de barganha, eu te dou, o Senhor me dá. O Deus que nós servimos não é esse. O Deus que nós servimos, Ele é perfeito. Mas como é que você vai combater essa heresia? Como é que você vai combater esses falsos mestres, sendo que você fala: Deus não fala comigo? Aqui está, Deus está falando. Quando eu leio a Bíblia, é o Criador falando comigo, é Deus falando comigo. Quando eu oro, é a criatura falando com o Criador. Mas eu não ouço a voz de Deus. Mas você não lê a Bíblia? Essa aqui é errante e é suficiente para a sua e para a minha vida. Ela é suficiente, porque aqui tudo que você imaginar na face da terra, ela é a bússola para a tua vida. Ela vai te orientar, Deus vai falar com você. A palavra de Deus é aquela espadinha, aquela espada que tem que haver confronto. Não adianta. Muitas pessoas hoje estão pregando no altar, falando: Deus vai te dar isso, aquilo. Balança seu irmão para o lado, balança seu irmão para o outro. Mas ninguém fala: balança teu irmão e manda ele sair do adultério. Balança o teu irmão e manda ele se converter na presença de Deus. Balança o teu irmão e fala para ele carregar a cruz dele, porque ninguém tem que carregar a cruz do outro. A salvação é individual, ninguém prega mais. E é nessa onda que Satanás está levando, é nessa onda que Satanás está surfando, e as pessoas não estão entendendo. Glórias a Deus, aleluia. E aqui Paulo ele vai defender, seja como Paulo. Igreja, eu quero só uma atençãozinha de vocês, rapidinho. Imagine um jovem com 14 anos. Esse jovem, ele entrega a sua vida para Satanás. Ele vai entregar a sua vida para Xangô, Yansan, Nanã, Oxalá, Iemanjá, Obaluaê, Tranca-Rua das Almas, Zé Pilintra, Exu Meia-Noite, com apenas 14 anos. Faz parte de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Faz parte do terreiro da Mãe Menininha do Cantuá.
Essa criança ela vai evoluindo, ela vai tendo um crescimento dentro do mundo de Satanás. Essa criança ela já não é mais uma criança, ela se tornou um adolescente, já se tornou um jovem. Aos 19 anos, essa criança ela vai para o Zimbábue fazer curso de magia negra. Essa criança ela passa 6 meses na África fazendo magia negra. Magia negra, para que vocês não conhecem, é quando você pega uma criança, passa a espada dela e degola ela. Assim é a magia negra. E essa criança ela foi fazer magia negra, fez voodoo, tudo junto. Veio ao Brasil, continuou a sua missão. Essa criança ela é colocada dentro de um quarto, é feito todos os trabalhos durante 15 dias, comendo tudo aquilo que não pertence a Deus. E essa criança ela vai evoluindo, ela vai separando casais, ela vai fazendo um feitiço para matar pessoas, crianças, e essa criança ela vai progredindo. Mas só que um dia, Jeová, com sua infinita misericórdia, Ele vai dizer: a partir de hoje você é meu. A partir de hoje você é meu. E essa criança, que agora já é um adulto, ela odiava crente. Quando ouvia louvor, faltava pegar no pescoço daquela pessoa que colocou louvor. E essa criança ela vai evoluindo. Aos 22 anos de idade, ela faz um trabalho para um empresário, e esse empresário é pego numa emboscada, numa encruzilhada, onde ele é morto com várias pauladas na cabeça. E a criança vai evoluindo, vai trabalhar na parte de Egum, na parte de Exu, na parte de meia-noite, e vai evoluindo, e Satanás vai lhe dando autoridade. Satanás vai dando autoridade. E essa criança já não é mais criança. Agora ela é um adulto. Agora ela se torna pai de santo. Ela abre um terreiro para ela, vai para a Bahia, vai cuidar de Ivete Sangalo, Cláudia Leite, vai cuidar de várias pessoas. E essa criança, que agora não é mais criança, é um adulto. E Satanás vai fazer ele de cavalo. E Satanás vai continuar falando. Satanás vai continuar mandando. E você vai começar a operar aquilo que você aprendeu lá no Zimbábue. Aquilo que vocês veem é tudo real. Vocês veem boneco rodando, aquilo se chama voodoo. Ali é Satanás girando. Aquilo é Satanás girando. E aquela criança já é um jovem. E certa feita, aquela criança recebeu uma ameaça. E aí ela colocou aquela ameaça nos pés de boiadeiro. Boiadeiro, aos 3 meses, emboscou aquela pessoa que ameaçou e deu 5 tiros na boca. Deus está te levantando para que você defenda o Evangelho. Deus está te levantando para que você seja um atalaia de Jeová. Deus não está te levantando para você ter medo de Satanás, não. Porque Ele está te dando poder. E o poder dele vai se aperfeiçoando todos os dias na sua vida. Entenda isso. Hoje, se a pessoa está manifestada a fazer assim, um crente que não tem unção, ele pula para trás. E até um dia, que aquela criança já era um jovem, um adulto, ele fez uma pergunta para uma entidade chamada boiadeiro: meu velho, por que o Senhor não mexe com esses demônios desses crentes? Por que o Senhor não atrapalha esses crentes? Boiadeiro vai pegar a caneca dele de cerveja, vai beber, vai pegar o charuto dele e vai fumar, e vai dizer assim: escuta, igreja. Boiadeiro vai pegar a caneca dele de cerveja e vai beber, vai pegar o seu charuto e vai fumar. E boiadeiro vai responder a pergunta daquela criança assim: porque eu não tenho permissão para tocar no crente. Eu acho que você não entendeu. Porque eu não tenho permissão para tocar no crente. Labai Soricantarábias, Jarobianda Cóbias.
Labá, xaraca, labá, choricanta, bai, labá, choricantarades. Porque eu não tenho permissão para tocar num crente do Senhor. Eu não tenho permissão para tocar naquele que Deus ungiu. Eu não tenho permissão para estender a minha mão sobre aquele ungido de Deus. Glórias a Deus, aleluias. E essa criança, ela vai continuar, mas com uma dúvida. Mas que Jesus é esse que eu não posso tocar? Que Jesus é esse que Xangô, Oxalá não pode tocar? Que Jesus que é esse que Iemanjá não pode tocar? Mas que Jesus é esse? E aquele adulto, ele começou a ter uma dúvida com relação a isso. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer o Jesus. E esse adulto vai mais uma vez para a Bahia, para o terreiro de Mãe Menininha do Cantuá. Chega no cemitério, pega um crânio, começa a fazer trabalhos para Egum. Egum sentado é do tamanho desse jarro. Egum em pé é maior que essa igreja. E aí naquele terreiro, toque vindo, toque indo, chega Beto Jamaica. Quem conhece Beto Jamaica do El Chan? Ele chega lá no terreiro. Ele incorpora um Exu chamado Exu Meia-Noite. Esse Exu ele só desce uma vez, ele incorpora somente uma vez na pessoa durante o ano. E os trabalhos foram sendo feitos, pessoas foram sendo dissipadas, famílias foram sendo separadas. E esse adulto, ele foi considerado o pai de santo que mais separou casais durante 2 anos consecutivos. Esse adulto, ele tinha prazer em sacrificar. Esse adulto, ele tinha prazer em perseguir os servos de Deus. Esse adulto, ele tinha o desejo de derramar sangue. Mas teve um dia que esse adulto estava deitado. E veio aquela voz bem suave, presbítero Jacó, e falou assim: olha, a partir de hoje você é meu. Durante 3 vezes ele falou a mesma coisa, mas não foi Satanás, foi o Deus de Israel. Foi o Todo-Poderoso. Você não serve ao Deus poderoso, mas você serve ao Deus Todo-Poderoso. E essa criança que cresceu aos 14 anos dentro da Quimbanda, Umbanda e Candomblé, ela cresceu, foi para o Zimbábue, fez magia negra, ficou durante 17 anos no espiritismo. Essa criança sou eu. Essa criança sou eu. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês: a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Aleluias, glórias a Deus. Tudo é por Ele, para Ele. É para o gigante, é para o leão da tribo de Judá, é para o Galileu, é para a rosa de Saron. Aleluias, glórias a Deus. Deus cura, Deus salva e Deus liberta. E Jesus hoje, Ele quer ter um encontro especial com você. Se você tem dúvida ainda no Deus que você serve, agora é a hora de você tirar a dúvida. Agora é a hora de você tirar a dúvida. A dúvida dentro do reino espiritual, ela não provém de Deus. A dúvida dentro do reino espiritual, ela vem de Satanás. Continue sendo zelosos pelo Senhor. Continue abraçando a obra de Deus. Lembra de Paulo. Paulo, ele sofreu. Paulo, ele perseguiu. Paulo, ele, depois da conversão, ele passou a ser perseguido. Paulo, ele começou a tomar açoites. Paulo, ele começou a sofrer pelo Evangelho. Mas ele vai me dizer assim: olha, morrer para mim é lucro, porque eu estou guardado.
Eu estou diante da presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que não falha, aquele que não me abandona, aquele que me estendeu a mão quanto mais eu precisei. E é esse Deus que eu estou falando para vocês hoje. Igreja, busque ao Senhor, se curve ao Senhor, se entregue ao Senhor verdadeiramente. E deixa eu te falar uma coisa: quem quebra a liturgia do culto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que quebra a liturgia do culto. Ele faz da forma do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E o Senhor quer que você carregue a sua cruz. O Senhor quer que você se dedique mais. Eita glória! Ergue a cabeça, varão, não baixa a cabeça. Jeová está cuidando de você. Jeová está cuidando dos seus. Satanás não vai paralisar a tua vida, não. Satanás não vai cefar nada na tua vida. Continue adorando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Porque Jeová, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo, e ainda mais aquilo que você imagina na tua vida. Continue, deleita-te no Senhor. Deleitar significa esperar. Mas Deus não esqueceu de você. Você está dobrando o joelho e está chorando e está falando: Senhor, o Senhor me esqueceu. Mas Jeová, Ele não se esquece daqueles que o temem. Entenda isso. Entenda isso. Jeová, quando Ele foi escolher Davi, Ele sabia que Davi iria adulterar. Deus, quando Ele foi escolher Pedro, Ele sabia que Pedro iria negar. Quando Ele foi escolher todos os seus servos, Ele sabia o que iria acontecer. Então entenda, não é a circunstância, não é um momento de dificuldade que vai fazer com que você se distancie de Deus. Antes mesmo de você pedir perdão a Deus, Ele já sabia. Antes mesmo de você erguer a tua voz tremulosa, aquela voz de choro, Deus já sabia. Mas Deus está te dando poder. Nessa noite Deus está te dando poder. Nessa noite Deus está te renovando as tuas forças. Nessa noite Deus está te dando uma medida recalcada, sacudida e transbordante na tua vida. Não temas, não tenha medo. Ajude na obra do Senhor. Isso é uma ordenança de Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. E Paulo entendeu isso. E Paulo defendeu o Evangelho de Cristo com unhas e dentes. Entenda, o processo está doendo. Está doendo. Mas Deus vai te curar. Deus vai te curar. Quando você entender que você tem um Deus, que você pode chorar nos pés dele, que você pode falar tudo aquilo que você imaginar nos pés dele, você vai entender que ele está lá do trono celestial, e ele está olhando a cada um de nós, e ele não esqueceu de nós, não. Ele não esqueceu de você. Já pensou se Isaac tivesse desistido da oração? Isaac orou mais de 20 anos por Rebeca. Mas não faça como Terá. Não desista no meio do caminho. Não desista do arado. Terá, ele desistiu no meio do caminho. E lembre-se, igreja, nós estamos vivendo uma caminhada perante Deus. Não é uma vez salvo e salvos para sempre, não. É aquele que persistir até o fim. É aquele que permanecer até o fim. É aquele que confiar até o fim. É aquele que deleitar no Senhor. É aquele que tiver paciência até o fim. Esse sim vai ser salvo. Você está na caminhada, mas de repente você para. E não há mais tempo. Os dias estão sendo abreviados. Percebe que os dias estão sendo abreviados? Jesus Cristo falou isso. Próximo do fim, eu abreviarei os dias. Jesus está voltando, igreja. Entrega-se verdadeiramente ao Senhor. Busque ao Senhor e não espere aplausos de ninguém. Não espere likes de ninguém. Mas espere sim
o Deus Todo-Poderoso, que Ele vai buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue poderoso, no seu sangue carmesim. O véu foi rasgado, você tem acesso ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que não dorme, aquele que está sempre de olho naqueles que o obedecem, naqueles que batem, naqueles que o buscam e naqueles que o esperam. Aleluias, glórias a Deus. E eu já vou encerrar. Eita glória! Eu já vou encerrar. Glórias a Deus, aleluias. Eu já vou encerrar te falando uma coisa. Não perca seu tempo com coisas materiais. Não gaste seu tempo com coisas que não vão te levar ao Todo-Poderoso. Mas acumule, sim, tesouros nos céus. Lá ninguém vai te roubar. Lá ninguém vai invejar de você. Lá ninguém vai te perseguir. Lá ninguém vai falar mal de você. Porque quem te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E Ele está falando com você nesta noite através da palavra dEle. Eita Jeová. O Evangelho de Deus, para ter resultado, ele tem que ter ação. Não é só no falar, mas tem que ter a busca, tem que ter a renúncia. Deus é tão maravilhoso, mas por que o mundo não gosta de Deus? Deus é bondoso, mas por que o mundo não gosta de Deus? É porque as pessoas querem comer, as pessoas querem ficar na presença de Deus e querem comer os manjares de Nabucodonosor. As pessoas querem ficar na casa de Deus e adorando o Malcã. As pessoas querem ficar na casa de Deus e se curvando a Baal. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem outra história. Ou é céu ou inferno, não há neutralidade. Ou você aceita Jeová, ou você vai morar no inferno, ou você vai ser destruído. Não existe três caminhos. Ou eu sirvo a Satanás, ou eu sirvo a Jesus. Dois eu não posso servir ao mesmo tempo. Não posso servir dois ao mesmo tempo. Então entenda isso. O Deus que te chamou, Ele está sentindo falta do primeiro amor. O Deus que te chamou, Ele está sentindo falta daquela chama, aquele fogo ardente que você tinha. Ajude sim o seu líder, ajude o seu pastor. Quando ele chamar para uma missão, não fique murmurando não. Não fique duvidando não, vá. Pegue o arado. Deus, Ele não vai introduzir um sacerdote, sendo que Ele não dá uma direção. Ele não vai fazer isso. E eu creio sim que essa igreja ela vai crescer muito, muito, muito na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu ainda vou ter a oportunidade de voltar aqui. Eu vou ter a oportunidade de voltar aqui. E eu vou ver essa igreja ainda maior, ainda mais avivada. Vocês são avivados, mas vocês serão mais avivados, porque Deus está abrindo as comportas do céu. Deus está derramando sobre vocês a autoridade. Entenda isso, a autoridade que Deus está te dando é para que você vá falar do evangelho dele. Falar dele não é para você se curvar, não é para você ter medo, mas sim para você falar para aquelas almas necessitadas. Já pensou se não tivesse ninguém para falar comigo? Entenda isso. O evangelho não é prosperidade. Não, evangelho é sofrimento. Evangelho é luta. Evangelho é peleja. Jesus Cristo não prometeu para mim e nem para você que a minha vida seria só vitória, só vitória, só vitória. Já pensou se todos os dias fossem bons, a gente não lembraria de Deus? Mas há uma diferença entre buscar e persistir. Deus não quer que você busque Ele somente nas dificuldades. Deus, Ele quer que você persista. Lembra de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18? E em tudo dai graça. Em tudo.
Está doendo? É graça. Está sofrendo? É graça. Abundância é graça. Já pensou se todos os dias fosse bom? A gente não ia lembrar de Deus. Não iríamos, porque a nossa tendência é pecaminosa. Mas Deus hoje está te aperfeiçoando. Deus hoje está te transformando. E para eu encerrar, eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem vir até a frente, eu quero orar por vocês. Eu quero estar orando por vocês. Saia do seu assento, você que puder. Venha até aqui à frente. Eu não vou impor as mãos na cabeça de vocês. Quem vai impor as mãos é o sacerdote da casa. Glória a Deus, aleluias. Mas eu quero orar. Estou pronto, pode. Vai intercedendo por eles. Eu vou orar, você vai pôr nas mãos. Amém? Nesse momento, igreja, eleve os seus pensamentos ao Todo-Poderoso, abra o seu coração a Ele, entregue a sua